Olá pessoal, estamos aqui com a Clínica Cabral e um novo projeto aí sendo startado em 2023, né? Um projeto que vem numa pegada de podcast, numa pegada de pergunte ao doutor aí que a gente vai estar lançando também no decorrer do ano de 2023, né? Estamos com a mesa composta aí com profissionais de ponta, né? Que formam a Clínica Cabral, né, que é uma família, uma clínica familiar, e eles vão estar se apresentando aí pra gente, falando um pouquinho das especialidades de cada um, contando um pouquinho da sua história e tirando algumas dúvidas aí. Nós temos algumas perguntas aí que a gente vai estar fazendo aí, que a gente absorveu no decorrer desse tempo, pra estar perguntando pra eles como é que funciona, se é assim mesmo, se não é, mitos ou verdades, enfim, vamos lá? Oi, tudo bem? Eu sou o Ricardo Cabral, sou cirurgião dentista. Sou especialista em implantes dentários, tenho mestrado e especialização em prótese dentária e reabilitação oral e atualmente estou finalizando a especialização de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e harmonização orofacial. Doutor Ricardo, há quanto tempo formado? Eu me formei em 2005, né? Em 2007 finalizei minha primeira especialização. Nesse ano ingressei como docente na área da pós-graduação, no curso de especialização em implantodontia lá da Uniplac, Instituto Oral Estética. Em 2008 entrei no mestrado, e aí lá em Campinas, na Universidade de São Leopoldo Mandic. Em 2012 finalizei meu mestrado, concluí lá os créditos e fiz a minha defesa da dissertação. E aí fiz mais algumas pós-graduações no meio desse caminho, desde da cirurgia plástica, periodontal, periimplantar, cirurgia avançada, né, para implantodontia. Fiz um curso técnico, alguns cursos técnicos, né, na área de laboratório, porque também fui protético, né, técnico em prótese, aplicava as porcelanas lá, os dentes, nós fabricávamos os nossos dentes no laboratório, né, de prótese. Nós temos um laboratório próprio dentro do consultório. E em 2020, né, Daiane, eu entrei na especialização de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial na cidade de Blumenau, né? Que era o sonho dele. E acabou, aí estamos aí, na área, né? Pessoal, já deu 1 hora de podcast só nas especialidades do Dr. Ricardo, tá? Isso que ele não falou tudo. Isso. Gente, só para vocês entenderem o padrão da Clínica Cabral, tá? Não é algo que é feito por fazer, não. Conhecimento se busca, né, doutor Ricardo? Tudo se baseado cientificamente. Né? Muitas vezes se abdica, às vezes, de ficar com a família, né? Tá na estrada, né? Com os filhos e tal, para buscar conhecimento, para dar um conforto ainda maior. A Daiane tá aí que é prova, né? Para o nosso paciente. Muita dedicação e trabalho, muita estrada. O Ricardo vive muito na estrada. Primeiro os cursos, depois a casa, né, Daiane? Depois a casa. A casa que eu digo é decoração, sabe? Ele é casado com a profissão e eu sou amante dele, tá? É só de vez em quando, né, Ricardo? Quando ele pode, ele fica comigo. Depois ele vai pros cursos. Boa. Então isso quer dizer que o paciente está em primeiro lugar, né, doutor Ricardo? Eu sempre falo, somos cirurgiões dentistas, não 8 horas por dia, né? A nossa profissão, ela exige, né, é direto. Você não tem hora, né, para atuar numa emergência. E eu falo não só de dor, ou só de trauma ou de coisa, né? Você imagina um paciente que perde um dente, né, cai um dente, né? Você imagina a vergonha que esse paciente passa, dentão da frente, o constrangimento que essa pessoa passa, né? Então é onde o cirurgião dentista atua também, né? Fica com o famoso sorrisão vazio, né, doutor? Devolver a dignidade para a pessoa, né? É o mais importante, devolver a dignidade para o ser humano. Então é nessa filosofia que a gente atua, né? Dentro da clínica. Show de bola. Se apresente pra gente aí também, doutora. Eu sou a Daiane Cabral, sou esposa dele, tá? Não sou amante, sou esposa. Esposa, gente, tá? Somos casados há 22 anos, então a gente casou, ele ainda estava na faculdade. Também sou cirurgiã dentista e sou especialista em ortodontia, aparelho. Atendo crianças, tanto na parte de aparelho, que é a ortopedia facial, desenvolvimento crânio-facial, desenvolvimento de dentição superior e inferior, e até a ortodontia propriamente dita, que é a parte de brete, borrachinha. Famoso aparelho. Que todo mundo gosta. Show de bola. É isso aí.
Eu sou Jadina Cabral, sou cirurgiã dentista há 23 anos, sou especialista em endodontia, né? Que é o famoso tratamento de canal. Que dói, né, gente? E tenho alguns cursos de aperfeiçoamento, dentística estética, faço a parte do clareamento, as restaurações, algumas cirurgias, que eu fiz um curso de cirurgia oral menor. E estamos aí, uma longa caminhada, né? Agora a endodontia não dói mais. Sem dor. A endodontia é um tratamento muito temido. Todo mundo chega, tratamento de canal vai doer. Não dói. O que dói é você tá sentindo a dor antes, né? A endodontia propriamente dita não dói. Que fica ali, né? Exatamente. Então a endodontia propriamente dita, ela é feita com anestesia. Hoje, com várias tecnologias e aparelhos, né, que vão surgindo, a maioria dá para fazer em uma sessão. Claro, cada caso é um caso. Tem que se estudar, né? A endodontia não é uma receitinha de bolo, né? Você tem que saber que nós estamos lidando com um complexo de canais, né? E anatomia, tem que ter um conhecimento. E então tem que ver cada situação, cada problema, tu tem que estudar e fazer um planejamento para ver que tipo de técnica tu vai usar naquele tratamento, né? Tipo de lima, se o canal mais atrésico, se é um canal calcificado, se é uma lesão muito grande, então tem que fazer tem que estudar. Tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento. Para fazer tratamento de canal tem que ter conhecimento. Eu digo mesmo, tem que ser especialista, para que não haja problemas futuros, né? Eu até vou abrir aqui, até para vocês estarem explicando para o pessoal que está em casa nos assistindo, porque a maioria das pessoas, assim como médicos, né? Eu fiz lá 5 anos de faculdade de odonto. Eu já posso pôr um aparelho? Eu já posso fazer um implante, uma cirurgia para pôr um implante? Eu falando como profissional, né? Eu já posso fazer um canal? Eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho pro pessoal que está em casa, para eles entenderem qual o processo. Porque o doutor Ricardo não fica fazendo uma pose, a Jade, a Dai, né? Porque é bonito. Não, porque precisa de conhecimento. Pra sair de casa porque não incomoda? Isso! Não é necessidade. Essa aí foi boa, Ricardo. Deu a deixa daí, deu a deixa. Sobrou pra mim. Deu a deixa. Sobrou pra mim. Então eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho pro pessoal de casa que está nos ouvindo, como que funciona essa formação, né? Não é só se formar lá e dizer assim, abre a boca aí que eu vou botar um aparelho agora em ti. Bom, eu não posso falar pelos outros profissionais, vou falar por mim, né? Eu busquei essas qualificações, né, em busca pela necessidade de me tornar um profissional completo. Que era o que eu precisava, era o que eu sentia dificuldade na minha formação e para oferecer para o meu cliente, para o meu paciente, o que existia de melhor, certo? Era o que eu sentia de necessidade, que eu não conseguia com o conhecimento da faculdade, isso esquece, apesar, hoje eu vejo muito, a gente tem bastante estagiário lá no consultório que vem acompanhar tudo, e eu vejo muito que eles reclamam dos professores, tá? Eu só tenho gratidão aos meus professores da faculdade, né? Não tenho, claro, poderia ter sido melhor, tudo poderia ter sido melhor. Mas eu também penso que quem faz a faculdade é o aluno. No momento que você está na faculdade, você não tem aquela pegada de querer, agora eu vou virar cirurgião dentista. Você sai do ensino médio, de repente está dentro da faculdade, não tem maturidade, você só vai dar valor, não é nem depois de formado. Depois que você está no mercado, 2, 3 anos você está no mercado, está desesperado. Aí que você dá valor pelo negócio. Então, assim, como é que eu vou te dizer? O conhecimento que a faculdade tem que passar para ter a formação de um cirurgião dentista, em 5 anos, ela não é fácil, né? Não é de uma hora para outra, né? Ele vai te dar a base, para depois você ir formando os teus alicerces, né? Ela vai te dar o alicerce para você poder construir a tua formação. E você base, né? Entender, né, as especialidades, né? Porque o meu sonho era poder começar já com a cirurgia bucomaxilo. Mas por causa da vida, ninguém me falou que namorar pelada a mulher engravidava, então a minha vida mudou. Então em cima disso aí. Não posso falar isso? Posso, né? Posso falar, claro que posso falar. Então a minha vida foi um pouquinho diferente. Mas hoje... São coisas que acontecem na vida, né, doutor? E dou graças a Deus de ter acontecido, porque hoje eu entrei nessa especialidade com uma cabeça já maduro, já tendo, conseguindo absorver tudo dentro disso,
Porque a cirurgia bucomaxilar é diferente das outras especialidades da odontologia. Ela é uma faculdade à parte, É certo? assim, né, Fernanda? Nós nos formamos na faculdade, tudo pode, mas a gente deve. Nem tudo que a Entendeu? gente pode, a gente boa deve. observação. E aí você tem que ter essa responsabilidade para o teu cliente, né? Para o teu paciente. Exatamente. Não A pode ser gente- aventureiro. Exatamente. A gente tem uma base de tudo A na gente só faculdade, deve mas fazer aquilo que- 5 anos, para dar todas as especialidades na faculdade, ele vai te dar uma noção básica de tudo. Então não pode, não vai tratar como um especialista, nunca. Porque depois da faculdade eu fiz uma especialização de 3 anos só sobre ortodontia. Então, um total de, 8 anos. olha só, gente, 8 anos. Doutor Ricardo, quantos anos estudando? Nunca parei para contar. Dizer. Não, E a para não vida desanimar. A vida inteira, ele nunca parou nenhum ano. E o cirurgião dentista, Fernanda, ele Ele nunca nunca vai parou. parar. Você pensa que eu vou porque terminar a aqui evolução é muito grande. e vou, já na minha cabeça, já maquinei um outro curso, mas esse é Já rápido. tá, outro curso. Mas já tô com outro Na curso estrada, na cabeça. estrada, Já, na já estrada. Sim. O doutor Ricardo, ele tá com o pé em casa, né, doutora Dai? Isso. E o pé na estrada. É que a odontologia, ela evolui constantemente, mas é constantemente mesmo. Então a gente tem que estar sempre estudando, né, porque vai mudando. Você sabe que as técnicas, quando eu me formei na primeira especialização em 2007, as técnicas de implante que eu aprendi lá, se eu usar hoje 10% do que eu aprendi lá, é muito. Pra você ter uma ideia do mestrado, que eu terminei o meu mestrado hoje numa das melhores escolas do país, né? O que eu aprendi lá nós estávamos entrando nas famosas lentes de contato, que na verdade é faceta, o nome certo é faceta, né? Para reabilitação e tal. Estava começando aquilo ali. Você imagina hoje como tá, né? Aí já a minha especialidade já é um pouco diferente. Bases ortodônticas, a gente tem evolução de aparelhos. Mas ainda o conhecimento e a base ortodôntica do ortodontista vem de sempre. Porque ainda o melhor ortodontista é aquele raiz, que dobra fio, que faz movimentação com fio, que deixa ele retinho, que não compra nada pronto, que faz e que monta, personalizado para cada paciente. E é importante a gente frisar aqui, até para as pessoas que estão nos assistindo, gente, a especialidade da doutora Dai é ortodontia, é isso, né? Isso, ortodontia. E ela leva de 40 minutos a 1 hora, gente, por manutenção, né, Dai? Exatamente. Que hoje a maioria que a gente vê aí, que a gente, né, enfim, né, nós também somos pacientes também, né? Sim. Então, assim, tu só entra, dá um raio, tchau, e Só foi. troca a borrachinha e deu. Eu sempre falo, a Dai isso. cuida de um geral, né? Ela não só troca a borrachinha, ela vai fazendo todo o acompanhamento do paciente, E eu quero olhando fazer como está a saúde do dente. aproveitar esse adendo aí sobre isso, porque porque hoje o objetivo disso aqui é informação. Né? Exatamente. O objetivo é a informação. Uma ortodontia errada, ela não gera um dano só no dente. Ela deforma o complexo crânio-facial, todo o aparelho mastigatório. Aqueles R$50, aquele R$80 que você vai pagar nessas clínicas aí, que o profissional te atender, às vezes na semana é um profissional, na outra semana é outro, né? E aí essa loucurada toda, Bastante. ele vai gerar um dano, na grande maioria das vezes, tanto em lesões de cárie, porque o profissional não vai estar fazendo a manutenção disso, para você que o ortodontista, ele deve fazer isso também, porque tem que acompanhar, ou se não vai fazer, ter um profissional para que todo mês esse paciente pelo menos faça uma profilaxia, que é a famosa limpeza, né? E se esse tratamento ortodôntico for errado, o dano, por exemplo, na articulação, ele é gravíssimo. Você pode perder a tua ATM e passar por uma cirurgia de ATM, uma prótese de ATM por causa de uma ortodontia errada. O que não é ATM, lógico. doutor? ATM é a articulação temporomandibular, é o famoso carrinho que a gente tem aqui. Então, se o teu tratamento é ortodontia, ela envolve ali, toda essa formação ali. Você pode levar uma perfuração do disco, uma degeneração desse disco e acabar numa prótese de ATM. Por causa dessa economia do seu 50, do teu 80, do teu R$100, achando que o aparelho é caro.
né? Mesmo porque eu acho que até mesmo porque, como que tu vai, olha só, como que tu vai fazer toda a parte de manutenção do aparelho, tu vai fazer uma higienização, uma limpeza, né, doutor Ricardo? Gente, e a maioria leva 15 minutos, que não é qualidade sim quantidade. E até fazendo um adendo ali, o Ricardo se referindo a isso, exatamente a banalização e os preços, que todo mundo vai em busca de preço, né, sendo que é saúde, né, e não uma barraquinha lá, uma, né. Usada quitanda. Exatamente, lá é saúde. Então, eu até escutei uma profissional colocando no Instagram uma frase que me chamou muita atenção. Você acha o meu preço caro até você ser tratado por um profissional incompetente. Exatamente. Quanto não vai lhe custar, Porque né? depois, o que eu entendo assim, né? Eu entendo que tu vai no mais barato, muitas pessoas vão no mais barato, que é os 50, 60, 70 reais, que hoje tem manutenção aí, né? A 50, 60 reais, né? Até menos, Depois gera um problema muito maior, corre para outro profissional e diz assim, não importa o preço, eu quero solucionar o meu problema. E às vezes, aí, né, aí o que, a que solução acontece com a gente? O retratamento é pior do que o tratamento. Exatamente. Vou chutar Porque tu arrumar uma coisa errada É é muito muito ruim, pior de Vou tu te pegar uma mostrar coisa no começo. as situações que vêm no nosso dia. Essa semana acabou chegando um paciente lá no consultório e veio para refazer um tratamento de um outro colega de uma outra cidade. E eu comecei a fazer a avaliação dele. Então, a gente, como cirurgião, seja clínico, e o que eu ensino para o meu filho na faculdade é a mesma coisa. Tu tem que avaliar o teu paciente como um todo. E isso a gente faz através de uma anamnese, que a entrevista é a primeira relação, é o primeiro contato que eu vou ter com esse paciente para eu entender. Ele saber qual é a queixa principal dele, entender a história da queixa dele, buscar o histórico familiar, pra gente Isso leva 10 minutos, né, doutor Ricardo? Não, é de 1 a 2 horas de entrevista, que é essa consulta que a gente leva, A né? primeira consulta é 1 hora. E aí eu comecei a conversar com ele assim, olha doutor, é a primeira vez que um profissional está me perguntando isso. E eu perguntei, como é que foi a tua cirurgia? Foi terrível. Eu disse, mas o que foi terrível? Eu passei mal, tive falta de ar. E a gente, aí eu vou fazer a avaliação dentro lá da avaliação que a gente faz, cardiovascular também faz essa avaliação dele. Na ausculta, identifiquei uma condição que é o sopro, né, que ele tinha, e uma arritmia. Eu falei, olha, o senhor sabia que o senhor é cardíaco, tem algum problema? Pois é, rapaz, eu soube. E eu falei assim, olha, você fez algum exame e tal? Não, assim, até o profissional lá não me pediu. Eu falei, mas o senhor tem uma arritmia considerável, né? E aí ele voltou agora, aliás, isso foi semana retrasada, ele voltou agora e me trouxe o eletrocardiograma. Eu falei, homem de Deus, você está proibido de passar por qualquer procedimento cirúrgico. Você podia ter empacotado. Ele assim, pois é, o cardiologista lá falou isso, a mesma coisa. Eu até quero pegar o teu gancho, Ricardo, para falar para as pessoas que estão vendo, olha só, quando que tu vai, A responsabilidade. quando que tu passa pro profissional dentista, né, que ele vai ouvir o teu coração, gente. É verdade. Como é que é o nome daquele aparelhinho que tá ali, doutor Ricardo? Esse é o estetoscópio, né? Mas não é só da origem, não é só do médico, né? A gente tem lá o enfermeiro que utiliza, Mas é o muito fisioterapeuta. difícil, né, É Ricardo? o profissional de saúde, né? É difícil. É muito difícil. difícil também o profissional que tem esse conhecimento, né? De auscultar, de ter, como o Ricardo tem, tá? Aí ele já descobriu vários pacientes com problemas. É que, na verdade, a odontologia vem sendo tratada como Tapa-buraco. O dentista o tapa-buraco ou resolveu a dor. é o médico do dente. Ele não é médico do dente. Nós tratamos pessoas, a gente não trata dente. É Eu um não trato atendimento dente. A odontologia ela já transpôs, Cada paciente é um ela paciente, já passou cada do dente há paciente é um muito tempo, paciente. hoje com a harmonização facial. A ortodontia já tirou a odontologia do dente há muito tempo. Se você vai estudar qualquer livro de ortodontia, tá? Estuda-se o crescimento crânio-facial. E se você pegar qualquer livro de ortodontia, 5 capítulos, no mínimo 5 capítulos, são dedicados ao crescimento crânio-facial. Que o profissional, o cirurgião dentista tem que entender. Certo? A gente estuda desde o desenvolvimento dentro da barriga. Onde está a falha de desenvolvimento? Dentro da barriga, nas primeiras semanas, já tem a nova formação, já tem a formação que a gente tem que aprender. Já viu falar daquelas pessoas que têm fenda, que tem lábio leporino? Sim. Isso já vem desde o desenvolvimento, lá nas primeiras semanas de vida dentro do útero. É um problema de formação lá.
E por que ninguém aborda isso? Porque não dá dinheiro. Não tem conhecimento porque o dente, também, tratar às o vezes. dente, a cosmética, É muito melhor. mais Tapar o rentável. buraco do É, dente é melhor. Financeiramente é mais oferecer esse tratamento só estético é muito mais bonito, mostra. Até eu pergunto assim, meu Deus, eu vou entrar numa empresa de marketing, o meu tratamento é a endodontia, que trata o quê? A parte interna do dente, o que eu vou mostrar? Né? Então, Por Mas exemplo, só que se o interno não tá bom, Vou tentar fazer uma Mas comparação. até- Quando você vai não, é comprar um isso carro, que, exatamente. você vai olhar o que no carro? Vai olhar a lataria, vai olhar se é banco o de banco, couro, exatamente. Mas ninguém abre o exatamente. motor, né? É. Pra ver como é que é o motor. Sim, você não muito anda, difícil. né? Exato. Muito difícil, muito difícil. É a mesma É, coisa. e uma difícil. endodontia E o carro só vai andar maltratada pelo motor, que é o pelo mais motor. caro é o motor. É. Né? Aí tu compra o carro, 3 meses depois ele funde o motor. Mas um ponto um ponto bem importante da Clínica Cabral é esse atendimento personalizado, né? Voltando um pouquinho ali pro Dr. Ricardo, né? Primeira consulta, o paciente médio vai ficar ali 1 hora com ele, ele vai examinar, ele quer saber histórico, ele vai fazer a escuta, né? Agora, como descobriu o famoso sopro, né, Dr. Ricardo? Isso é uma coisa comum, sabe? Assim, mas foi um achado, o paciente veio, né? Não quer dizer... ele pode passar por esse procedimento sem problema nenhum, mas se preparar para isso, né? É o planejamento cirúrgico. Para não ter as Exato, surpresas, para né? não ter a surpresa, não acontecer nenhum acidente. Se você hoje, para quem está nos assistindo aí e ouvindo, se entrar hoje, faça um desafio. Entra no Google agora e clica lá, escreve lá. Morte por extração dentária em consultório odontológico. Você vai se assustar com a quantidade de óbito e de acidentes que acontecem no consultório. Agora, e não vou nem chutar 5, 10 anos, nos últimos 3 anos. Desafio grande. lançado aqui, pessoal, ó, desafio lançado. É grande, bastante. é grande. A gente sabe, pode acontecer. E também, principalmente por infecção cruzada, Sim. falta de cuidado. Então, às vezes o paciente chega lá e ele não vê os detalhes. Tudo é estéreo, tudo, né? Tudo, Nós operamos em um ambiente estéreo, numa sala de cirurgia. Exatamente. Nós A montamos sala é na só clínica pra para cirurgia. isso. Eu gostaria até que tu falasse um pouquinho da nossa clínica. Então, a nossa clínica hoje, ela conta com 3 consultórios clínicos de atendimento, mais um centro Lindíssimo, cirúrgico. sabe, pessoal, os consultórios. Top. Mais um centro cirúrgico, nós temos lá no nosso centro cirúrgico a sedação consciente com óxido nitroso, uma monitoração constante do nosso paciente aí através da oximetria, né? Temos um laboratório especializado em cerâmica odontológica dentro do consultório, com o sistema CAD/CAM, que a gente tem no nosso consultório hoje. E é isso aí. Né? Até eu gostaria que vocês falassem um pouquinho que nós estivemos lá, Nova Era esteve lá, né? Nós conhecemos o laboratório, né? E a gente conheceu uma pessoa bem especial, que a gente já quer mandar um beijo pra ela, né, Dai? A Sol. E, gente, falando Clínica um pouco... família. Clínica família, tá? É quase uma prefeitura lá. Então, assim, ó, aqui, gente, só pra lembrar, são casados, Dr. Ricardo, doutora Dai, a Jade, né, irmã do Dr. Ricardo, então é uma clínica familiar. E a minha irmã trabalha no E laboratório. a irmã da laboratório, Dai trabalha no irmã da laboratório. E uma coisa bem interessante que a gente viu lá, gente, assim, ó, vamos falar um pouquinho de maquiagem no dente, Ricardo, doutor? Vamos falar um pouquinho? Deus. Hoje É Gente, estranho, né? Que eu vi um negócio com cores, parece umas sombras, né, Dai? Isso mesmo. E das maquiagens que são feitas nas facetas, as né? caracterizações hoje. né? Isso, que as pessoas nem sabem. Não tem ideia, Não, né? tem Que o ideia dente a de princípio é coisa. verde. É uma outra ciência, né? Uma outra Que o dente ciência. tem né? várias cores, não é uma cor só. Para chegar no efeito opalescente que o dente tem. É igual a gente olhar esse copo aqui hoje, né? Se olhar o cristal, você vai olhar que tem azul, tem verde, tem o rosa. Que é o efeito opalescente que ele causa, né? Cada incidência de luz é uma cor. É uma cor. Então a gente tenta Reproduzir. reproduzir isso Pra ficar mais natural possível, né? não parecer que é uma, né? Porque ninguém Artificial. quer colocar uma prótese, né? E tu não quer que a pessoa saiba que tu colocou, né? Que quer fica aquele natural. famoso, vocês lembram daquele chicletão, né? Vocês lembram? Plex. Teclado de piano. O Plex. Aquele chiclete que colocava lá e tal. Então a gente De uma cor faz. só, branco. Você sabe que a odontologia é uma ciência tão fascinante, mas tão fascinante. Por exemplo, como é que a gente arte. escolhe um tamanho de um dente? A gente vê. E por que o dentista pede para a pessoa sorrir? Não é só para ver
o formato da linha do sorriso. Por exemplo, Embora hoje a todo largura mundo só pensa assim, tu em gostou, média, tá? bom. A largura do nosso dente é a largura da nossa linha úmida do lábio. Já começa por ali. Se eu medir o meu dente, o incisivo central aqui, a largura dele é a largura do nosso lábio. Entendeu? Então é feito a gente já começa por ali, que é pra gente poder formar esse dente, né? E aí existe algumas contas, né, que a gente utiliza para fazer os outros dentes. Pra ficar harmonioso, né? Pra chegar no sorriso A harmonioso. altura do dente tem que medir de acordo com a altura com a face, porque Isso. a nossa face é dividida em terços. Se um terço está muito diferente do outro, tem alguma coisa errada. Exatamente. Então essa parte, a parte mastigatória não pode ser muito alta, porque daí vai prejudicar a articulação. E isso já passou dos dentes há muito tempo, né? Então a isso já odontologia ela já... Exatamente. E sabe né? que a gente vê muito, né? Muito mesmo, assim, pessoas que a gente olha assim, meu Deus, que fazem, que colocam as famosas facetas, Sim. né, doutor Ricardo? Que parece assim Exato. Exato. né? E eu pergunto pra vocês como profissionais. Como que o profissional deixa, porque às vezes a gente olha lá no espelho, nossa, fiquei linda, maravilhosa. Mas o teu olhar não ficou, e tu, né? E o aí profissional a gente- deixa embora daquela forma. embora. E a gente já pegou também casos de retratamento de o dente é lindo. É, Tu olha, não consegue o sorriso mastigar. é lindo, mas ele não consegue falar. Perdeu a função. Não perdeu a consegue função. mastigar porque os dentes são muito grandes, você não consegue Fernanda, abrir a boca. Eu trabalho com E estética. aí, faz o quê? E a gente trabalha com estética prótese, eu e a Vive sem Jade, comer, né? né? Muitas vezes a gente refaz o trabalho 1, 2 vezes, porque às vezes a gente olha, pô, exatamente. ficou lindo. E aí quando eu vou olhar assim, meu Deus, como é que eu mandei ela embora? Parece um coelho, se cair, cai em pé só com o dente assim. Ó, quando E o a gente Ricardo refaz. montou o laboratório, E daí, só Não, pegando, pode ir. só pegando Pode o ir. gancho do Dr. Ricardo ali, que a gente até comentou na outra semana, né? Quando tu faz um trabalho que tu olha e tu diz assim, não gostei. E o paciente até gostou, mas não ficou funcional, tu Refaz. vai refazer. Refaz. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho dessa questão de como que funciona. É um custo alto, né, Dr. Ricardo? Assim, ó, primeiro, eu não trabalho rápido. O pessoal fala, quero esse imediatismo, que hoje, comercialmente, é viável, eu não trabalho rápido. Por quê? Porque a gente sabe que o aparelho mastigatório, ele precisa de um tempo para se adaptar. Isso não sou eu que estou falando. A literatura já tem falado isso, né? Desde o implante, por exemplo, eu trabalho com uma coisa chamada carregamento progressivo nos meus implantes. Eu boto primeiro a prótese provisória, ali eu vou testar, quero a mesma coisa na prótese. Então, assim, muitas vezes eu coloco o trabalho no paciente. Eu já testo no provisório o formato que eu quero que o dente fique, a cor que eu quero que ele fique. E muitas vezes eu faço um set de provisório, 2, 3 sets de provisório. É o dente, né? É Exatamente, o dente, tá, pessoal? o É o formato, para ver se fica bom ou se não formato, fica. ver cor, Isso não ver- dá para fazer de um dia para o outro, certo? Porque a gente vai vendo, muitas vezes a gente pega, vê o paciente, existe uma carta molde que a gente tem hoje, uma biblioteca de dentes, né? Hoje a gente faz tudo de forma virtual, isso aí no computador a gente faz esses desenhos. Eu vi umas imagens 3D top. Eu calculo lá, a gente mede também em boca, tudo, mas manda algumas medidas que a gente tem para que o computador também faça isso. Mas muitas vezes o meu paciente, por exemplo, ele chega lá, vem com a filha, eu quero que o meu dente fique igual ao da filha. Porque tem as características genéticas estão ali, né? Não vai ficar feio, porque a gente passa característica genética nossa do pai para o filho. Eu vi até o dente da doutora Dai na biblioteca. Ai, verdade. E aí eu Tem meu dente moldei, lá. a gente Eu já vi molda, paciente né? fazendo Molda assim. esses pacientes e vai testar. Isso aí, por incrível que pareça, na grande maioria das vezes funciona bem. Isso a gente chama de sorriso doador. Então o paciente, o filho doa. Legal, show. Muito legal, é muito Dá pra interessante fazer. mesmo. E fica muito legal. Claro que eu tenho que colocar dentro da situação em que o paciente se apresenta naquele momento. Né? O tamanho da altura de gengiva, tudo isso, né? Vai ficar bem próximo. Na verdade, como é tudo personalizado, a gente não pode pegar uma forma e colocar. Como eu falei, não Não existe a existe receitinha forma. de bolo, né? Né? Igual hoje eu vejo muitos profissionais que chegam e dizem assim, em 3 meses eu fiz todas as facetas. Como que consegue fazer todas as facetas? Faz, a gente faz também. Agora, aquilo é bom? É Aquilo Porque planejado, é a faceta em si ela não É tem tanto planejado. problema funcional. Mas- Tem, Mas claro faceta é que só a tem. película. Só né? tipo Claro uma que unha tem. postiça, né? Tá. Claro que tem, porque se tu tem uma mordida profunda, no meu caso a horta tem uma mordida profunda, vai botar um dente de coelho, vai quebrar. Sim, porque aí, tem a claro. nível, vai ó, quebrar. Tem que testar. Sabe tem como. que eu até vou relatar pra vocês de uma conhecida que nós temos
convive com a gente aí, ela tinha a gengiva muito grande, o dente Certo. bem pequenininho, e daí, resumindo um dia, sabe quando tu chega pra pessoa e tu olha e diz assim, parece que tem algo diferente? E eu comecei a analisar essa pessoa e olhar, fui ver, ela botou, doutor Ricardo, mais um dentão, que era essa tampa de É caneta. um dominó, né? É o dominó, é a tecla de piano. É isso aí. Né? Que ela mal conseguia morder. É que financeiramente o tratamento rápido é melhor. Claro, pro financeiramente. profissional, pro Pro paciente. profissional. E pro paciente, como ele quer Agora. sair lindo, ele não quer saber. Só que tem que ver as consequências a longo prazo, né? Porque até eu sempre explico isso para os meus pacientes. Às vezes, teu tratamento vai demorar mais um pouquinho, tu vai passar por mim, tu vai passar pelo Ricardo, tu vai passar pela Daiane, mas o que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo um planejamento para que chegar ao esse resultado. tratamento não dê errado no futuro, né? Porque às vezes o paciente vem com alguma causa ali e tal, vamos supor, ele chegou com o dente lá já muito detonado, a gente pede os exames, tá? A gente não trabalha sem exame, é um protocolo da nossa clínica, muitos profissionais não pedem porque Vão às não cegas, né? sabem interpretar os exames, tá? Então a gente pede os exames sempre, sempre. E aí a gente vai fazer... Eu falo pra eles assim, ó, primeiro tu vai passar pelo Dr. Ricardo pra ver se ele... Porque não é só fazer o tratamento de canal. O tratamento de canal não pode ser entregue de qualquer jeito. Depois que eu termino, eu tenho que fazer um selamento. Eu tenho que colocar um material restaurador que não dê mais contaminação, que ele não vá mastigar e Que a e bactéria fraturar. da boca não entre pra dentro do canal. Então eu vou entregar pro Ricardo, vamos por fazer uma coroa. Não deu mais pra restaurar, não sobrou remanescente dental, eu passo pro Ricardo. Só que antes de eu fazer esse tratamento de canal, eu quero que ele passe pelo Ricardo para ver se realmente vai ser possível a realização desse tratamento protético, restaurador. Porque às vezes não tem mais como. Você tá vendo? São dois especialistas discutindo Trabalhando junto. pra dente Isso. ver E- um dente só. Exatamente. Isso é um dente só. Porque às vezes tu vem aqui, ó, vamos supor, vou fazer o canal, quero fazer, né? Ganhar meu dinheirinho e tal. Aí chega lá naquele tratamento que, né, vai devolver a função pro dente, evitar que haja contaminação. Claro, a hora que ele já sai do tratamento de canal, eu já selo bastante, faço o vedamento certinho, né, pra que nesse inteirinho, enquanto ele vai lá, mas fiz o tratamento, o paciente gastou, fez um tratamento de canal, chega lá o Ricardo, não tem como botar uma coroa ali, não tem estrutura. Não tem Vai perder. remanescente. Então, foi uma coisa sem planejamento. Outra coisa, Então, uma coisa nós que planejamos. é interessante, por exemplo, o paciente vem para mim, doutor, quero colocar só esses dois implantes, é esse aqui que eu quero, ponto final. Aí a gente faz uma avaliação, pede, faz os modelos, avalia, faz tudo, vê, às vezes escaneia ali, observa, tu vai ter que botar o aparelho. Exatamente. Aí ele vai pro aparelho. Chega lá, o sorriso começa a ficar Tu tão tá falando legal. comigo, doutor Ricardo? Não, e aí começa a ficar tão legal. Foi pra mim essa. Não, mas, aí chega. Estamos com o boleto aí pra pagar, qualquer coisa. Aí assim, ó, chega lá e fala, quero mudar tudo. Porque a ortodontia trouxe uma autoestima, tá devolvendo a dignidade pra ele, Exatamente. que de repente ele começou a ver a possibilidade real que ele não- de poder E tratar. sem contar que às vezes na não tem um verdade. espaço. Eles querem colocar o implante. Daí eu falei, não, mas primeiro tu vai ter que passar pela orto pra abrir um espaço pra te colocar um implante e ficar certinho na oclusão. E Porque Fernanda, como a Dani Tem falou, espaço Pasma, pro dente. quando tu- Como é que é, quando tem é que- fácil fazer cirurgia. É. Agora colocar o dente em cima. exatamente. que e não que é o teu encaixe, caso, por né? exemplo. Você imagina, você vai no dentista para colocar um implante, certo? Uhum. Mas não é o implante que você foi colocar, é um dente, é devolver o dente. Sim, claro. Aí chega lá toda- naquele momento, Não tem espaço pro não tem dente. espaço pro dente. Aí faz o quê? É isso que eu falo, tá Sem vendo? puxar. Isso é a minha planeja- rotina. é. Todo dia chega Tem paciente que para ter mim um lá, planejamento. que vem. Porque às vezes o colega opera, Ricardo, tô mandando um caso para te reabilitar aí pra mim. Porque, ó, uma Chego lá, eu vou coisa- fazer Eu o quê? passei, tá, gente? Uma Eu falo, coisa- eu comentei com a doutora Dai em consultório, eu estou ainda nesse processo, né? Hoje já sou paciente, né, da clínica, mas assim, ó, passei por esse processo. Por falta de um bom planejamento, eu passei por 4 cirurgias, não foi com a Clínica Cabral, tá, gente? Foi um outro profissional, tá? E mesmo assim ainda, eu vou voltar, acreditamos, né, Dai? Para o aparelho. Vai Já usei voltar aparelho há pro muitos aparelho. anos atrás, em Vai virtude pro de não ter aparelho. um planejamento, Exatamente. né? Na Então, verdade, importante, assim, ó, é importante uma o coisa bem planejamento. importante que a gente precisa frisar para o paciente é que às vezes o que acontece? O nosso sistema, a nossa boca é tão perfeita e o nosso organismo é tão perfeito que ele não aceita espaço vazio. Uhum, dentinho. Então, aonde o nosso dente, a nossa boca, o nosso osso da boca foi feito para manter dente.
Quando não tem dente, os outros dentes que estão ali, eles vão tentar fechar aquele espaço para que o paciente, para que a gente possa se alimentar melhor, para que melhore a mastigação, melhore o sorriso, então ele vai se adaptar. O que acontece? Eu perdi um dente atrás. O dente da frente, ele vai deitar e vai tentar ocupar o espaço. Ele migra o tempo todo. O dente de cima, ele vai descer para ocupar o espaço. Extrusiona. Então, eu sempre digo para o paciente também, o dente não para de crescer. Ele só para de nascer quando ele bate no outro. Que daí ele tá batendo no outro. Se eu não tenho o outro para bater, ele vai achar alguma coisa para ele bater. Porque o objetivo dele é morder. Se ele não tem nada para morder, ele vai descendo. Até eu já peguei pacientes com dentes que batem no osso inferior ou no osso superior. E aí o que fica um esquilão, né, doutor Ricardo? Principalmente ele extrusiona, o dano, vai descendo. isso é uma coisa tão grave que a Dani falou, porque o dano que o organismo, que é um dente perdido, o dano para o organismo é muito grande. É muito grande. E o fato de você tirar um dente, né? Igual o pessoal vem lá, vamos para fazer implante. A gente não avalia qual é o momento que eu vou avaliar meu paciente para eu fazer implante. Eu não vou chegar lá olhar quantos boletos tem. Não, hoje tu vai pro implante. Não é assim que a gente faz, certo? Dá vontade, mas não é assim. Mas assim, o que a gente busca? A gente faz uma avaliação geral desse paciente para eu decidir se eu vou tirar um dente dele ou não. Isso não depende, assim, hoje eu tenho um protocolo e eu sigo à risca esse protocolo o momento em que eu vou tirar um dente no paciente ou não. Porque sou eu quem vou carregar isso pro resto da vida na minha consciência, mas o peso do tratamento quem carrega é o paciente. Porque eu não vou dormir hoje em casa sabendo, fui responsável por aquilo ali. Vou. E como teve um tempo, né, doutor Ricardo, muito tempo, eu tenho 40 anos, assim, do tempo dos meus avós, que doía um dente, o que fazia? Extrai. E botava a famosa perereca, né? Então, hoje nós tivemos uma situação, assim, eu passei no começo desse ano, foi uma situação assim que e até me questionou, eu falei, meu Deus do céu, a paciente tinha os dentes bastante desgastados, tinha bastante destruído, mas era possível salvar mais de 12 dentes em cima, na parte de cima. Era possível salvar, porque tinha uma boa inserção óssea. O que aconteceu? A gente passou o orçamento para ela, fizemos a avaliação. Claro, isso, gente, não para fazer um trabalho desse, eu acho muito barato. Eu acho muito barato porque envolve, a gente estuda muito. A gente vive nisso. Só que Fernanda passou realmente ali ela foi numa outra clínica, os caras passaram o valor de extrair todos os dentes, colocar 4 pontos em cima e botar uma dentadura fixa. Para uma pessoa de 35 anos. E ela tá muito entendeu? Mal agora. Ela veio ali aí eu não sabia assim, e foi. E os caras venderam aquilo ali pra ela. Não tem mais o que fazer. E acabou com o osso. Ela não consegue. Aí, porque daí tinha feito uma gengiva, né? Na verdade, como eu tava falando, o nosso osso da boca foi feito para segurar os dentes. Quando a gente não tem o dente, além do outro descer, se girar e fazer, o nosso osso vai se perdendo. Se some. O nosso organismo não dispensa energia para coisa que não precisa. Então ele vai sumindo, por isso que a gengiva sobe. Porque o do osso vai se reabsorvendo. Tu falou dessa moça que sorria, mostrava a gengiva bastante, né? Ela tinha isso. Só que a gente tinha planejado uma cirurgia estética, que a gente chama aumento de coroa clínica, que é correção estética. Filha, ficou lindo. Para operar, ia planejar, nós íamos salvar os dentes dela, ia botar tudo em coroa de porcelana, dentes individuais, ia devolver para ela de novo o sorriso. Ela foi na clínica, os caras removeram. Aí o Ricardo já tinha feito a parte de baixo, né? Já estávamos em processo. Eles destruíram a parte de baixo. Foi destruído. Porque eles fizeram a parte de cima e ela não ocluiu. Isso. E aí eles destruíram a coisa. Ocluiu e não mordeu. Exatamente. E aí o que aconteceu? Eles arrumar o que eles tinham feito de errado, arrumaram. Tiraram os dentes, tiraram todos os dentes, ela estava, se eu não me engano, com 14 dentes em cima, tiraram tudo e botaram os implantes. Na hora que foi fazer a prótese, o que acontece? A gengiva artificial dessa prótese estava mostrando com a gengiva natural. Então a pessoa sorrindo, vinha a emenda da prótese. Ela tá muito feliz. Acabou. Eu falei, agora para eu resolver isso aí, eu vou ter que cortar o teu osso mais ou menos em 1 centímetro para aquilo ali e refazer o trabalho. Eu vou ter que remover implante,
vou ter que refazer a cirurgia. Você achou caro o tratamento aqui lá, agora você imagina isso. A famosa frase, né? Entendeu? Meu tratamento é caro Então, até que você caia na mão de um profissional incompetente. Aí, e aquilo né? ali pra gente, assim, pra mim, na hora eu falei, poxa vida, mas como é que pode, né? Hoje a gente está gerando alguém, né? chegar nesse momento, porque que a gente como profissional de saúde, a gente tem que tentar salvar. Claro que eu sempre brinco com eles aqui, não vamos queimar vela com um defunto ruim, se não der, o implante é a melhor opção. A endodontia, né? ela tá aí para isso. O que a endodontia faz? Ela salva dente, ela cura o dente, Mas né? se Quando é dá, possível. sim. Se não for possível, a gente tem que trabalhar dentro daquilo que é seguro, consciente, como o Ricardo e a Dani falaram. Cada paciente é um paciente. Tu não pode chegar lá na clínica, eu quero fazer o tratamento igual. Não, tem que ver se é possível isso para ti. E hoje eu não trabalho, hoje tu acha que eu vou decidir isso da minha cabeça, por mais especialidade que eu tenho. Eu converso com a Jade, não converso com a Daiane. Hoje, dentro da clínica, nós trouxemos um profissional, que é o Dr. Guilherme Ambisolo, para a cirurgia de ATM, que é o meu mentor lá, um dos meus professores. Que para nossa, ele tem renome internacional na cirurgia da ATM, a gente trouxe para Criciúma, hoje está trabalhando com a gente aqui. Pós-doutorado em Harvard. E assim, olha só, gente. Então, e a gente conversa, eu acompanho as cirurgias dele lá, a gente entra em cirurgia junto lá. E a última foi uma criança de 12 anos, que os caras botaram um aparelho, fizeram uma avacalhação e ela perdeu já uma parte da articulação. Essa é uma pessoa que vai para prótese de ATM. 12 anos. Porque assim, hoje nós trabalhamos com a cirurgia artroscópica. Então a gente consegue ver a vídeo, né? O que a ortopedia já utilizava muito, hoje a odontologia trabalha, só que muito menor, né? É muito mais difícil essa cirurgia do que do joelho, que as câmeras são menores, a né? nossa articulação aqui é a mesma articulação que a gente tem no joelho. A mesma articulação. A diferença, eu falo para os pacientes, a diferença é que o joelho, quando dói, tu levanta a perna e fica paradinho. E a boca? Não pode parar de mastigar, se alimentar. As funções vitais estão ali, né? Então, aí a gente hoje, com a artroscopia, a gente começa a ver situações que a ressonância magnética não mostra. Né? Questões assim, então um tratamento errado, seja da ortodontia, seja da prótese ou com implante, o dano para o paciente é muito grande. Então hoje eu falo, hoje cada vez mais eu estou ciente de a gente trabalhar numa integralização, num trabalhamento em equipe. Então hoje eu não decido mais nada sozinho. Até cirurgias maiores, dependendo, eu chamo um colega para operar junto, porque às vezes você vai ficar 2, 3, 4 horas em cima de uma cirurgia. Pô, você está cansado. A gente entrou, eu estou finalizando a minha pós em cirurgia. Nós fizemos uma cirurgia agora. Uma das pós, né? Uma cirurgia de 10 horas. Você se imagina 10 horas operando, não aguentava mais, estava 14 horas dentro do hospital. No outro lado, eu falei, meu Deus do céu, não tenho nem força, não consigo nem mais mexer o braço para ir para o outro lado. Né? Então, por isso de trabalhar em equipe. Não é porque o cirurgião aguenta, não, isso já passou. Porque quem que vai pagar esse dano da cirurgia errada? É o paciente. Então a gente trabalha em equipe. Olha o diferencial, né? Gente. Olha então, o diferencial da Clínica Cabral. Não é por causa, porque se eu dividir com um cirurgião ali a mais, vou ganhar um pouco a menos. Não. Eu quero que eu consiga fazer um excelente trabalho para que eu tenha muito mais pacientes indicando. Né? Então a gente vai trabalhar hoje, a gente trabalha com as cirurgias estéticas no rosto também. E você acha que eu vou chegar ali, hoje, operar um caso sozinho, que eu vou levar 5 horas operando um paciente? Não vou. Primeiro que eu não vou nem operar ele dentro do consultório, eu vou levar para um hospital, com anestesia geral, para quê? Para ter segurança. Para ter segurança, né? Hoje eu não arrisco mais nada dentro... E hoje 2 cirurgiões. A cirurgia começou, tem que terminar. A cirurgia começou, tem que terminar. Exatamente. Não tem outra opção. E se ele passa mal? Quem que continua? Daí faz o quê? E eu já fui chamado, eu já tive que sair do meu consultório para atender colegas, né? E até em outra cidade também. Quando eu cheguei lá, era sangue, meu Deus do céu, era sangue, parecia um açougue. E aí eu comecei a entender, na hora a gente tentou controlar a hemorragia, controlar rápido, mas daí eu comecei a entender o ambiente, por que aconteceu aquilo ali. Porque eu não tenho isso no meu consultório. Porque a gente segue um passo a passo, o especialista, ele segue aquilo ali. E aí eu comecei a entender por que aconteceu isso aí. Aí a gente vê um ambiente que não é propício para uma cirurgia. Aí a gente começa a ver os acidentes, a coisa acontecer. Começou a operar uma coisa que o profissional não dominava, mas é que ele viu na internet, não, vou fazer.
Entendeu? Tá bem dentro do começo da nossa Entendeu? conversa. Não, porque se eu na internet, se o cara lá do Instagram fez, eu também faço. Não é assim. O né? famoso Dr. Google, né? O Dr. Google. Como você, hoje tu me já é o cara do perguntou, Instagram, né? tu me perguntou sobre o estetoscópio. Se você pegar um livro de anestesiologia, uma das primeiras coisas que vai ser falado ali é da Associação Americana de Cardiologia, que indicou o uso, e é da Associação Americana de Anestesiologia, que indica o uso da avaliação cardiovascular, a avaliação que o cirurgião dentista tem que ter para o paciente, porque ele vai ser anestesiado. E no teu ponto Entendeu? de vista, doutor, todos fazem? Eu não sei te dizer, eu não posso te falar pelos outros, né? Eu falo pelo aquilo que eu vivo, né? Por quê? Porque eu também já me recém-informei, eu já quase empacotei um paciente também. Outro acho que eu também já tive erro, eu aprendi com meus erros, né? A gente não nasce perfeito, a gente tem os casos bons e os casos ruins. E graças a Deus... Mas o Fernanda, importante é evoluir e buscar o teu maior aperfeiçoamento. o teu maior professor não é a escola, o teu maior professor é o fracasso. Porque quando tu erra, se tu tiver a percepção de poder aprender com os teus erros, tu evolui. Senão tu não cresce. Entendeu? Então, por que eu fui estudar tanto? Por quê? Não porque eu errei tanto, mas é porque naquele momento eu me senti incapaz. Eu falei, se acontecer isso aqui, meu Deus, eu não estou preparado para resolver isso aqui. Então eu fui estudar. Hoje eu te falo, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Mas eu estou um pouco mais preparado do que eu estava há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Isso eu te garanto. E também, assim, ó, Fernando, uma coisa importante, né? Como o Ricardo colocou ali, às vezes aconteceu algum erro, mas o importante é reconhecer o teu erro, passar para o paciente, solucionar, não mandar o paciente embora, sabe? Ou não dar mais suporte, atenção. O paciente, ele quer atenção. Deu alguma coisa errada, a gente está sempre à disposição, sempre pode voltar. E se tiver que atender 20 vezes, eu atendo até resolver aquele problema. E na meu verdade paciente, o paciente Fernanda, ele tem tem que meu ter telefone consciência pessoal. do que aconteceu. Ele tem que ter consciência do que Exatamente, aconteceu. ele tem que estar sabendo. Porque às vezes, principalmente na parte da Jade, né? Quebrou uma lima dentro. Tu sabia que tinha uma lima dentro do teu dente aqui? Meu não, Deus, mulher, até parafuso tiramos dentro de dente já. Tu nem acredita? Parafuso tiramos dentro de dente. Qual foi o caso, assim, já que nós estamos nessa pegada, qual foi o caso, assim, que tu viu, que o caso mais bizarro que tu viu, assim? Tu disse, Fernanda, quando eu me deparei com essa situação, eu digo, Jesus Cristo. Assim, ó, o fato até de quebrar uma lima, claro, né, pode ocorrer com qualquer endodontista de fraturar uma lima lá dentro, só que tu tem que saber solucionar. Tu tem que ultrapassar essa lima, tem que tratar, ou... porque às vezes o pessoal fica... Né? Eu só acho que o paciente tem que ter consciência. E às vezes, tu se de repente fala pra ti que quebrou uma lima, tu já pensa, que dor de cabeça da lima. Não tem nada a ver, não colocou pino lá dentro, nunca aconteceu nada, né? Então, mas aí tu tem que saber solucionar, tu vai ultrapassar aquela lima, tu vai tratar. Né? O caso mais complexo que eu peguei na minha vida, assim, foi... O mais bizarro. Bizarro, engraçado. Quem não acredita. Teve implante dentro do nariz, já peguei... Fora do osso. Tipo assim, passou e foi. Não, dentro do nariz, implante atravessado. Atravessado, quase atravessado fora do osso. Implante lá no terceiro molar aqui atrás. Sim, já o cara botou 10 implantes na parte de cima da pessoa, não sei, e nenhum deles se aproveitava, já teve. Uma menina que chegou no nosso consultório, que era para extrair o terceiro molar, extrair o segundo. Tirar o dente errado. Os 4 segundo molares. Tiraram os dentes deixaram os terceiros. Acontece, é trágico. Tiraram o bom e deixaram o ruim. Tiraram o dente que era indicado, tiraram, porque o terceiro molar é um dente que não tem incluso, muita função. Aí eles só olharam, viram que tava em boca e tiraram que tava em boca, mas ficou incluso daí, né? Não tinha exame, né? Não tinha exame. Não, gente, então assim, a importância, do diagnóstico. A importância do diagnóstico e um detalhe até importante que eu quero perguntar pra vocês. Gente, o papo tá tão top, assim, que eu fiz aqui um briefing aqui pra gente seguir, mas o papo tá indo tão legal. Mas uma pergunta que eu quero fazer pra vocês, assim, todo paciente que chega na Clínica Cabral, né, nós temos que... Vocês solicitam os exames, certo? Sim. Mesmo a Fernanda chegando lá com o exame, tá aqui, doutora Jade, os meus exames, tu vai fazer uma análise aqui e tal. Pode acontecer de tu, de repente, começar a tratar um canal, doutora Jade, né? Baseado no exame, e de repente encontrar algo a mais? Sim,
Pode, porque o exame, ele Depende não é... do tempo também que Olha o ele nome fez dele. exame, né? É exame recente, complementar. Ele não é Exame- um definitivo. Tu exame- também tem que ter o exame clínico, a tua avaliação, isso tudo já é conversado com o paciente. Que é o famoso olhômetro. Isso. Exatamente. É que na verdade é uma complementação. Os sintomas têm que ser avaliados, só avalia sintoma clinicamente. Radiografia e exame não vê sintoma. E o exame clínico, né, ele complementa com o exame radiológico que a gente pede, ele é muito importante porque ali tu está escutando a história atual do paciente, né, com base naquilo ali tu vai montar um diagnóstico, um planejamento, aí claro, tu vai pedir os exames complementares, mas é muito importante. E outra coisa também, que a maioria das pessoas não sabem, é que, tipo, eu não preciso fazer canal, não tá doendo. Eles falam isso pra essa mim, aí é boa. né? Não Essa tá é doendo, boa. vai fazer canal, não precisa. Essa é boa. É que muitas vezes a polpa, que é o popularmente chamado nervo do dente, né? Morreu faz tempo. Morre silenciosamente. Sem o paciente Aí sentir. é Às vezes perigoso. ele até sente uma dorzinha, mas ele convive. A tal da dor que a gente convive, dói um pouquinho ao calor, um pouquinho, mas vai vindo, vai indo. Mas lógico que tem a dorzinha, tem a percussão que a gente fala, o toque, mas só que ele convive com aquilo ali, que é a dor crônica. E aquilo ali pode estar formando um abscesso, destruindo todo o tecido ao redor do dente, osso, pode evoluir depois para uma infecção muito mais grave, para a face. Então, se você tem um diagnóstico de que precisa fazer o tratamento de canal, procura, não deixa, porque vai estar acarretando em problemas muito sérios, né? E muitas vezes a gente só observa esses Com problemas exame. mais sérios com exames Com complementares. exames, né? Porque clinicamente falando, mas meu dente não tem uma restauração, não tem nada. Mas tá lá com uma baita de uma lesão. Entende? Que aparentemente Que- tu olha e o dente Ou tá às vezes por algum perfeito. trauma, né? Ele bateu. Isso, e... aparentemente, olha, mas aí tu começa a conversar com o paciente e diz, não, é porque, na verdade, eu só tenho uma espinhazinha aqui, né? Uma bolinha branca na minha gengiva. Que Eu volta, né? Porque ela vai e volta, porque E é a a gente- crônica, né? E a Cronificou. gente atende muito dentista na clínica, né? E a gente vai conversar com os nossos colegas e o mais difícil é se atender o profissional. Esse é o mais difícil, né? E aí a gente faz uma avaliação também geral. E é a mesma avaliação que eu faço para o meu paciente que não é cirurgião dentista, eu faço mais rigorosa ainda nesse profissional. Sabe? Aí a gente começa a entender e a gente vê que nós todos somos seres humanos, né? Então a gente tem as nossas falhas, tem as dificuldades, né? E às vezes o profissional da vida corrida, porque o cirurgião dentista sair hoje do consultório não é fácil. É uma vida corrida, não tem tempo. Principalmente se for o Dr. Ricardo, Não, né? eu Ele não sai. Não sai. Se for o E Dr. aí, Ricardo. não, e assim, é difícil, porque você tem a tua agenda já cheia, tem que dar conta, né, dos teus atendimentos. E aí o que eu mais observo, assim, mas tu nota que esse teu dente aqui tá com lesão, rapaz, doeu. Aí vai lá, medica, automedicação. Nossa, famoso. Vamos fazer um merchanzinho aqui. Famoso paracetamol 750. Paracetamol isso não aí. se toma, gente, que é extremamente perigoso pro fígado. É. É o que quer detonar Boa. teu fígado, toma um paracetamol. E a gente começa a ver, e eu tiro também. Muitas vezes tá com dor de dente, meu Deus do céu. E a dor, dá-lhe o medicamento, A porque gente se A gente automedica, vai mascara, passando mas a e lesão não vai continua atrás. ali, pode evoluir, como eu falei. Então, é importante o tratamento, né? Ali também, todas as especialidades. Às vezes tu... Não procurar o profissional só contar com dor, né? E outra isso coisa aí. também, a Porque pessoa às vezes deixa quando de tá colocar... com dor, aí não tem mais solução nenhuma. E pode estar perto e dizer o amém, né, doutor Ricardo? É isso. Dependendo da lesão, né? E também, né, Dependendo da Odai, carga. quando tu faça um diagnóstico de que teu filho precisa colocar aparelho, aí às vezes vai protelando, não coloca. Naquela época que ele foi, seria muito mais fácil ela solucionar, né? E vai deixar criar um problema mais grave. eu sempre tentei, né, tentar separar o profissional a parte emocional dos meus pacientes, a gente tentar ser o mais frio possível. Eu não consigo. E, enfim, a gente acaba entendendo a dor do paciente, abraça, fica com uma pena, a gente fica, não com pena, se comove com a situação, e eu não consigo. Já tentei de tudo que é jeito e eu não consigo, sabe? Então, eu me coloco muito no lugar da pessoa. Pô, se fosse eu.
Fosse minha mãe, meu pai, a gente trata assim. Eu tento dessa forma. E um ponto bem importante, doutor Ricardo, que acho que foi a segunda conversa que a gente teve, terceira conversa que a gente teve. E tu estava me relatando sobre um paciente, e eu quero falar pro pessoal que está nos assistindo, e ele estava relatando sobre esse paciente comigo, em uma conversa. Gente, e ele se emocionou falando. Porque é amor, né? A gente vive isso, né? A gente respira a odontologia, né? É amor, Na verdade, a gente tem amor à profissão. Não, e olha só... Quem não gosta da profissão não consegue ficar. E engraçado porque até falar nisso, né? Eu quando fui fazer odonto, eu nunca imaginei fazer. Eu nem queria odontologia, eu fui até mesmo porque tu já tem uma formação, né? Sim, sou formada em letras. Nada a ver. E eu fui fazer odonto por vontade de outras pessoas, assim, e acabei indo. Então, só que, né, tu vai na faculdade, aí a hora que chega o atendimento ao paciente, aquilo ali é deslumbrante, que é muito bom, né? É muito bom. A hora que tu chega na clínica, é muito bom. Show. Enfim, me formei e tal, não sabia nem o que eu queria fazer, fui tentar um curso, não gostei. E tava ali no consultório, o Ricardo falou, olha, preciso do endodontista, né? Tem que ter formação, uma especialidade. Eu quero um endodontista, porque era, né, ele trabalhava com muita reabilitação, às vezes precisava. Eu nem gostava de tratamento de canal. Mas, né, era eu que fui fazer o curso. E aí tu começa a gostar, tudo que tu conhece, tu te aprofunda no conhecimento, tu acaba gostando. Tu gosta, né? E eu já fui pra odonto por amor mesmo, né? Porque imagina, minha primeira secretária. Eu fui primeira secretária dela. Então, o meu caminho de odonto já estava trilhado e eu não sabia. Aí eu comecei a faculdade de psicologia. Na verdade, eu não formei, mas comecei a ser psicóloga. E aí, como eu fui trabalhar no consultório, teve a história que eu engravidei, parei, enfim. Que não pode namorar pelado. Não pode namorar pelado. Ninguém me avisou nada. Ninguém avisou. Ninguém deu manual pro doutor Ricardo. Ele estava envolvido com a faculdade. Já encomendamos um boneco. Não, eles criaram... Não, o filho deles foi criado dentro de um consultório e dentro de um ambiente universitário. Sim. Os amigos do Ricardo eram professores, eram colegas que estudavam. E hoje o filho dele faz odonto. Vai estar se formando e vai estar na clínica com a gente também. Ele foi criado dentro do consultório. Já pega uma estrada que tu foi abrindo, cimentada. Que vocês foram abrindo caminho, né? Eu sou dentista por causa da Jadina também. É porque eu tava lá pra carregar caixa lá no emprego do pai, aí eu pensei, precisa de eu vou estudar. Vou lá do lado ajudar ela. Não, realmente encantava. Né? Mas o Ricardo, ele tem bastante esse diferencial. Ele é completamente apaixonado. Completamente. Ele é autodidata, tá? Ele é autodidata. Um pouco desse amor, assim, porque como eu comecei a trabalhar com o Ricardo, aí eu assim, gente, eu amo fazer isso aqui. Eu amo fazer isso, eu amo o doutor Ricardo. Nem o útil ao agradável. Não, e no fim, como a gente já trabalhava junto, e aí eu disse, não, Ricardo, agora eu vou fazer odonto. Aí eu fiz odonto, e eu disse, gente, como eu adoro, assim, o meu ambiente de trabalho, meus pacientes. E assim, eu vejo, quando eu tiro um aparelho que o paciente olha pro sorriso, daí a satisfação, né? Que lindo. A felicidade. Tu sabe que é uma loucura isso, mas assim, da porta pra fora acabou o consultório, minha filha. Acabou. Porque daí tu imagina, tu saía do consultório, a Jadina mora na minha frente, chegava em casa e lá pra casa parecia uma macumbaria, cara, pra discutir caso. Aí tu imagina eu moro ao lado deles, no mesmo prédio. É o mesmo andar e o mesmo prédio. Meu Deus, tá louco? Imagina aí a loucura que é. Conversa no corredor. E eu, assim, os cursos que eu fiz foi tudo muito incentivado pelo Ricardo e pela Daiane. Não, faz, tal. Então, cada vez que eu ia, muitas vezes eu fui pro curso e às vezes com o passar dos anos, parece que a gente se sente assim... tinha que abrir a porta com o pé ali, ó, pra ver o que ia falar. Mas, o que tu vai conversar, beleza, então pode entrar, senão... Tu fica numa zona de conforto, né? E essa zona de conforto é bom tu ficar ali, né? Todo mundo é assim, só que chega uma hora tu tem que sair e quando tu sai, que tu vai em busca, que tu tá lá naquele curso, meu Deus, eu chegava até a ligar pro Ricardo chorando, de tão feliz que eu tava. O último curso que eu fiz foi de cirurgia oral menor, foi ele que me incentivou, não, tu vai fazer, tal. Fui pra lá e digo, Ricardo, tu é louco, eu fazer cirurgia, meu Deus, eu não, né? E a primeira cirurgia que eu fiz, já liguei pra ele chorando, de felicidade. E aí eu chegava do curso, ele já tava cansado, eu ia lá pra casa deles pra contar tudo. E então a gente tem muita essa 11h30 da noite, pra ter ideia. Mas falando francamente, no começo a gente brigava bastante, porque todo mundo pergunta assim, vocês não se brigam trabalhando junto? Quase matando, se tivesse uma arma eu tiro. Até meu paciente fala, se eu trabalhasse com a minha mulher, eu tava morto. Eu tinha matado ela, eu tava presa. E a gente se brigava bastante, no começo assim foi difícil.
Mas hoje a gente faz assim, ó, dentro do carro, até chegar em casa a gente pode discutir Resolver. alguma coisa. Saiu do carro, entrou dentro de casa, agora eu estou em casa e eu não falo Não quero mais consultório. falar. Agora o Ricardo é Ô, meu Dai. esposo, a Day é minha esposa. Isso. Agora nós vamos ter uma DR de casal. É isso aí. aí Ou entra o vou assunto do conversar consultório, dos entendeu? Ó, filhos. cunhadas, trabalhando há 22 É anos verdade. juntos. Quanto que nós brigamos? Nunca. Nunca brigamos. Claro que às vezes Só a gente mulher, né, não gente? mas E ainda a Conversação gente com a Jara é muito quase matando. engraçado. É. E a gente é muito engraçado. Eu Daí ia- com o Ricardo, como o Ricardo estava sempre viajando, fazendo É. curso, eu sempre, a maioria das vezes, estava sozinha com as crianças. Então eu ia com a Jade pro consultório, daí a gente conversava lá no consultório, daí a gente ia pra casa junto, ficava conversando, aí a gente chegava em casa, aí ela, boa noite. Tá bom, tchau. De boa noite. repente, aí eu abri a porta de Jade, não, olha só. Tem Tava outra coisa. pensando. Isso. Nós Aí a ficamos no gente corredor, começa mas- a conversar no corredor. A gente começa na porta, vem vindo, fica ali no corredor, não tem pra Isso, conversar. daí ela assim, É. não, agora eu vou embora. Daí eu É. entro, aí eu vou entrando Meu dentro da Deus, minha é casa, ela vem vindo. É. Aí a gente conversa, aí depois ela vai indo e eu vou indo também. E a gente não para de Não, conversar. então eu vou contigo até a porta. É, Depois tu me é, traz de é. novo. mais ou menos Não, olha, assim, eu já é. me lasquei fazendo curso de Jesus, entrava no ônibus, 17 horas de viagem, pra chegar no... Porque na época Teu quase destino. não tinha... Meu Deus, era pau louco, É, cara. quando ele fazia o mestrado não tinha avião quase, né? Meu Então era Deus do tudo de céu, era ônibus. pau louco. Lá em Campinas, Pra ali louco. pra Campinas de ônibus. Meu Deus do céu, pra voltar. Mas assim, gente, a gente vai estar, estamos chegando ao fim, pra vocês verem como passa rápido. Então assim, gente, já deixando aqui dito pro pessoal que tá em casa, que a gente vai estar abordando muitos assuntos, tá, gente? Até tem um assunto que tava aqui na minha pauta aqui pra gente conversar, mas acabou que o tempo... Foi, O pessoal né? da produção aí tá me dizendo que o nosso tempo já extrapolou e tal. Mas assim, a gente vai trazer um assunto bem interessante que eu também já conversei com os doutores aqui num outro momento, que é a questão das dores. Dores na cabeça, que o Ricardo já me deu uma aula aí, o doutor Ricardo há um tempo atrás aí falando, eu tenho enxaqueca há muito tempo, né? E a gente vai estar batendo muito nessa questão, que o dentista não é um tapa-buraco. Né, doutora Day? Exatamente, Né? Então, assim, a gente vai pegar vários assuntos e a gente vai estar trazendo aqui pros podcasts, tá? Se vocês tiverem perguntas, Ô, dúvidas... Fernanda, uma coisa também que eu queria deixar, assim, os nossos pacientes, eu não sei se é porque nós somos uma clínica família, a maioria acaba se tornando nossos amigos mesmo. Sim. Inclusive, a Daiane fez, da formatura da Dai, teve pacientes nossos lá. Sim, sabe? e tem gente que vocês tratam o pai, depois vem o exato, filho, Vem o exato. neto. né? Não vamos revelar a idade de vocês aqui, Não, claro, né? não. Mas como é uma clínica que já tem 22 anos, né, gente? É muita história, né? É muita história. muita história. Então, assim, são pacientes que acabam ficando na clínica, trazendo outras pessoas e tal. É uma clínica família, nós tivemos a oportunidade de estar lá, conhecer toda a estrutura. Contamos com um laboratório próprio, gente, que é um diferencial muito grande, né, doutor Ricardo? Né? Passa pela mão da Day, vai pra Jadna, vai pro doutor Ricardo. Então, é uma clínica completa, Especializada mesmo. especializada, que tá em Criciúma, né? Pronta para atender você. No Né? bairro Santa Bárbara, próximo ao Giasse. Isso. Não, ali na rua Oswaldo Roberto Maier, na rua entre a Justiça Federal e o Madeiras Aguiar. pode ser. A Rua da Nós Madeiras vamos, Aguiar. nós vamos estar Madeiras colocando Aguiar, depois, tá, pessoal? O telefone da clínica, Estacionamento o próprio. endereço da clínica. Agora nós contamos com estacionamento próprio. Grande, agora tem. Grande, né? Os profissionais, eles estão lá para atender você. Nós contamos com as nossas secretárias, né? Para dar todo o suporte. Tem uma dúvida, tá com uma dor, filho tá com alguma dor, com alguma... Vai lá, procura a gente, tomar um cafezinho, conversar, a gente Isso. gosta muito, muito mesmo. Nossos pacientes são muito especiais pra gente, sabe? Com A gente tem um carinho certeza. muito grande. Com Então, certeza. E detalhe importante, não se deve procurar o dentista só quando tá com dor, né, doutora? Não. Não pode. Não, né? É o modo preventivo também. O melhor É. tratamento é a prevenção. É. Quer gastar menos? É, Perfeito. previne. É Exatamente. verdade. O melhor tratamento é a prevenção É. e planejamento a longo prazo. Exatamente. Porque tudo pode piorar. Exatamente. E pode se dar o amém, como diz o doutor É, Ricardo. pacote. Em algumas pode- situações, né? É. Pode dar o amém, E né? que daí ele vai explicar também. outros Sim, dias. sim. Ou se você tiver alguma dúvida, quiser colocar no Instagram, Isso. ali na nossa página, pode perguntar, entra em contato, vai direto pro WhatsApp. Isso. Qualquer dúvida. Cabral Clínica Odontológica. É assim o Instagram, né? Isso. Procura- isso. procura lá que a gente vai coloca respondendo. ali que a gente vai respondendo, ou perguntas pro próximo podcast que a Isso. gente vai dizer pra Fernanda fazer. É. Exatamente. Então, assim, gente, perguntas, dúvidas. Gente, assim, ó. Mas o que eu tô pensando aqui, de repente, é algo tão insignificante. Eu vou perguntar lá pra doutora Day e ela vai achar, nossa. Não, gente. Não
manda lá, nós vamos fazer o possível para estar respondendo. Agradeço a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse podcast. Virão outros projetos aí, o Dr. Ricardo está vindo numa pegada aí que vai estar respondendo muitas perguntas também, dúvidas, nós vamos estar mostrando procedimentos também para vocês, tá? Muito obrigada. Quer deixar uma palavrinha, Jade, né? Não, quero agradecer, né, todos que ficaram aqui com a gente, escutando, dizer que estamos de portas abertas para receber você com todo carinho. Não se sinta constrangido, o paciente às vezes tem medo de ir. Eu digo para eles, é normal, você tá indo lá fazer um tratamento invasivo, não tá indo no salão de beleza. Então é normal se sentir assim, né, às vezes, mas é normal, vai lá que a gente tá preparado para condicionar esse paciente e atender da melhor forma possível. Show de bola. Dr. Ricardo. Fernanda, quero te agradecer, né, por estar levando a gente a uma nova era mesmo. É né? verdade. Show! Obrigado pelo merchan. Show! Hoje, né, a gente tem uma outra formação e a gente sabe que para a gente poder mostrar o nosso trabalho, para a gente poder conscientizar os nossos pacientes, precisa disso, né? E te agradeço, muito obrigado aí a toda a equipe. Tá bom? É verdade. Show de bola, Todos, doutor Ricardo. gente, Prazer muito feliz. conversar com você, com todos vocês. Porque o doutor Ricardo é uma biblioteca. É verdade. Uma biblioteca ambulante. É. E nós vamos falar, tá, ambulante. gente? Que a gente deu uma pinceladinha aqui sobre as especialidades de cada profissional que tá aqui. Mas assim, eu já conheço um pouquinho de cada um pouquinho melhor que vocês. E a gente vai estar falando aí no decorrer desses projetos que a gente vai estar encampando aí. Vamos lá, Dai. Tá contigo. Quero dizer que agradeço imensamente estar aqui. É uma etapa nova pra gente, né? É uma nova era? É uma nova era. 10. Nova era, novos começos, novos projetos. E que assim, agradeço, né, por ter colocado a gente aqui. E que vamos aí crescer agora no Pra frente. Instagram. Vamos pro Instagram, porque a gente... Não que eu seja velha, não sou velha, Não, mas rapaz, eu não. sou da época de Instagram. E hoje a gente tá entrando ali Nós nas somos da redes época do... sociais. Telefone, né? Olha, vou falar pra vocês. Eu peguei lá o telefone aquele aqui, ó, da bolinha aqui que girava. A gente discava, Sabe, né, o vermelho. Dados, da época do papel de carta. eu né? também- Ah, doutor, daí tu me quebrou. Papel de carta. Papel de carta. Menudo não, né? Menudo não, né? Tu não ainda nessa época, né? Não, e também assim, ó, eu quero deixar um agradecimento especial pra Deus, né? Que a Daiane até colocou isso pra mim no começo, quando surgiu ali. A gente veio conversando, olha, eu acho que é de Deus. Foi Deus que colocou a Fernanda, assim. A gente, nos primeiros dias a gente sofreu até umas tribulações pra não dar certo, sabe? E aí a Daiane falou, eu acho que é de Deus. Sabe? Parece que é alguma coisa que não quer, mas a gente vai... É que o trabalho de vocês, né, falando um pouquinho assim pra finalizar, o trabalho de vocês é um trabalho excepcional. Eu vejo muito carinho, muito cuidado, muito zelo, sabe? Porque vocês fazem de fato com amor, né? Todo mundo precisa de dinheiro, aquele que diz, eu trabalho porque... Não, nós precisamos de dinheiro, né? Mas, Fernanda, tu também, tá? Porque quando chegou lá pra gente, a gente tinha outras pessoas, inclusive a gente tinha até uma amiga, né, nossa ali. E não teve. Pra mais ninguém, a gente ficava pensando. Porque nós precisamos de pessoas. Ou foi uma mentira bem contada, aí eu gosto. Ou é muito Não, olha, profissional. sério, aí a Daiane ficava ali na internet, com esse outro pessoal falando, e aí, volta e meia, nós estávamos três. Não, tem que ser a Fernanda, tem que ser a Fernanda, volta e meia, a gente falou. Não, vai ter que ser a Fernanda. Porque nós Mas visamos assim, pessoas. Isso aí. Nós visamos pessoas e nós Exatamente. entendemos Exatamente. que para o resultado tem que ter um processo. É Exatamente. que na verdade é igual a gente não lida com um dente, a gente lida com vidas, com sonhos, pessoas, com com pessoas, E honestidade, a gente achou assim que foi muito E eu honesto. acho que a parte de a gente querer mostrar também um pouquinho é para as pessoas entenderem que a gente quer demonstrar esse carinho pro paciente. Sim. Que a gente tem eles como família, que tanto é que até a Jadina brinca, os meus pacientes são os melhores, gente. Eu não sei se eles veem que eu tenho tanto amor. Eu ganho de tudo dos meus pacientes. Laranja, tudo de Presente, eu ganho muita coisa dos meus pacientes porque eu recebo o carinho deles e Mas é um carinho que tu dá. E eu acho muito gratificante pra mim. E ela é carinhosa, doutor Ricardo? Depende. E esse né? cara- Depende do dia, depende do que quer. Eu sou E assim, ó, e a forma da gente demonstrar esse carinho pros pacientes é exatamente se preocupando com o tratamento deles, em dar certo, em fazer o planejamento e não fazer de qualquer jeito. Então, acho que a Porque nós melhor visamos forma pessoas. de carinho É é isso isso. aí, nós É visamos o pessoas. comprometimento, Na né? verdade, a gente visa saúde, É estudar, né? é se comprometer. Saúde, Eu digo, eu tô vida. casado com a Daiane há 22 anos, pra foi ontem.
Sério? Parece que foi ontem. Meu Deus, É? parece que foi ontem. Já tem 2 Olha filhos. pro meu filho que tá na faculdade. Meu Mas tu Deus. descobriu que namorar pelado faz um bebê. É. Isso não tu descobriu. Isso Eu já falei isso pro meu mesmo. filho também. Agora, Ninguém me avisou. Aí agora, tu já deu uma nova pra Eu ele. já avisei. Eu disse, olha aqui, ó. Só É depois. isso aí, só é depois. isso aí, Então por tá favor. bom. Gente, um Pra abraço. não deixar, a gente vai, né? Vambora. Não, só pra vocês entenderem como tá gostoso o papo aqui. Gente, obrigada a todos, um grande abraço. E vai lá, curte, comenta, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal e vem pra Clínica Cabral. Exatamente. Vem pra Clínica Cabral, estamos esperando vocês Fechou, lá. gente? Um abraço pra todo mundo, Tchau. um beijão. Valeu. Tchau.